Aleluia, gente. Irmãos, Êxodo 19, o 5 e o 6. Pode abrir aí. Para a glória do Senhor, você que vai encontrando aí, já pode ficar de pé. Êxodo 19, 5 e 6. Diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, a gente fez aqui durante 3 domingos uma série aqui na SEB sobre o livro de Levíticos, um panorama do livro de Levíticos, e a gente durante 3 domingos, a gente pôde ver o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é um Deus gracioso, cheio de graça, com o seu povo, desde o Antigo Testamento, e para a gente poder finalizar esses 3 domingos, a gente vai abordar esse tema aqui hoje, que é um tema relevante para todo mundo, porque eu entendo que a maioria dos crentes não tem problema com o Senhor ser Salvador, mas tem um problema com Jesus após o aceitar a Ele, certo? Eu estava conversando com o Narizinho, com o Júnior, sexta-feira, e eu falei com ele sobre algo que eu tenho no meu coração, que Deus me chamou como pastor nesse tempo. Eu sei que existem pastores, e tem que ter, e glória a Deus por eles, e eu oro por eles, pelas pessoas, por aqueles missionários, pastores que têm um chamado para trazer as pessoas para a igreja. Já tem alguns pastores que foi chamado para o pós. Aceitei. Tá, ele é meu Salvador, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Sabe? E o que nós vamos tratar hoje fala muito sobre isso. Porque eu sempre gosto de tratar no assunto pós aceitar Jesus. Eu sei que todos vocês têm a consciência de Jesus como Salvador da vida de vocês e Senhor. Mas muitas das vezes a gente não entende o depois. E agora? Como é que vai ser minha vida? Porque nós temos uma herança cultural no nosso país sobre religião, sobre cristianismo, que é a ideia desse cristianismo passivo, a qual eu aceitei Jesus e acabou, eu sentei no banco, eu venho no culto 1 ou 2 vezes, não sei, o tanto que eu quiser, o tanto que eu achar que devo ir, e ouço a palavra, bato minhas palmas, canto um louvor e vou para casa, e fim. E Jesus quer mudar essa mentalidade dentro de nós. Hoje é culto de libertação, irmão. O culto de libertação não é aquele que você diz, você está liberto, sai, em nome de Jesus. Segundo a palavra, liberdade é verdade. A verdade que liberta o homem. Ou seja, você vai ser. Como que você é liberto? Você é liberto a partir que a mentira sai e a verdade entra. Você está entendendo? Isso é liberdade. E Deus quer nos libertar hoje com uma verdade para nosso tempo, para hoje. Todo mundo que é em Cristo, gente? Todo mundo cristão. Tem alguém do Estado Islâmico com alguma bomba aí? Não? Eu gosto de perguntar, né? Porque às vezes pode ter. Ou seja, é para você a palavra. É para mim. É para nós. É para o povo de Deus. E o texto que a gente leu falou nação santa, sacerdócio real. Apesar de tudo ser meu, Deus meio que tira uma onda com Moisés. Olha, é tudo meu, é tudo meu. Mas vocês serão para mim um povo diferente. Vocês serão para mim um povo separado, um povo escolhido. Quem teve na SEB percebeu que quando se falava de sacerdotes do povo de Israel, Deus queria que o seu povo, o Israel daquele tempo, a igreja de hoje, fosse um povo diferente. Fosse um povo luz para as outras nações. E os sacerdotes fossem luz para aquelas pessoas. Fosse um exemplo para aquelas pessoas. Os sacerdotes na época, o livro de Levíticos mostra isso para a gente. O sacerdote naquela época, ele era chamado por um mais alto nível de consagração e intimidade com Deus. Era um povo que era chamado para ser diferente. Ou seja,
A nação seria para as outras nações luz, um exemplo, mas o sacerdote seria para a nação de Israel um exemplo. Começava a partir dos sacerdotes. Então, se nós estamos querendo mudar alguma realidade de igreja hoje, nós temos que mudar essa mentalidade. Entender que nós fomos chamados para ser sacerdotes nesse tempo. A igreja de Cristo é formada de sacerdotes. E a gente precisa hoje, gente, não é hoje, não é ontem, mudar essa mentalidade nossa que você ser um crente passivo, que você só reage, você não age, você não tem responsabilidades, as pessoas têm responsabilidades sobre você. Chega de a gente pensar dessa forma. Mas é bom a gente poder entender, já desde lá de trás, o que os sacerdotes faziam. Ele era o representante de Deus para o povo, e era representante do povo para Deus. Eles ficavam a responsabilidade da administração dos sacrifícios para perdão de pecados, era de responsabilidade deles e de oração. Eles que levavam a demanda do povo para Deus. Eles que levavam as demandas do povo para Deus. Esse era o sacerdócio no Velho Testamento. Não quero gastar muito tempo com isso, mas eu já quero dar um salto para o Novo Testamento, para que vocês entendam. E há dois aspectos, para a gente começar a criar na nossa mente essa figura do sacerdote, até você se encaixar nela. Havia dois aspectos dos sacerdotes, há dois aspectos dos sacerdotes no Novo Testamento. Primeiro é Cristo, como sumo sacerdote, onde Jesus que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso que o livro de Hebreus fala. Nós temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus, que hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Se a Bíblia conta, se os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história do que Cristo fez, Hebreus conta do que Cristo faz, intercedendo por nós, vivo, reinando à direita de Deus, como sumo sacerdote, intercedendo por você. O que é intercedendo, pastor? Sabe as lutas que você está sentindo? Sabe as dores que você está sentindo? Ele sentiu também. Então ele, provado como homem de dores, ele pode interceder por você, porque ele sabe o que você está sentindo. Tristeza, ele sabe. Luto, ele sabe. Doença, ele sabe. Abandono, desprezo, ele sabe. Humilhação, ele sabe. Tudo o que você sente ou já sentiu, Cristo Jesus intercede por você, pelas suas lutas que você está passando hoje. Então, o cristianismo não parou com Cristo na cruz. A obra dele ainda continua sendo feita. É o sumo sacerdote intercedendo pela sua igreja. Mas existe o sacerdócio universal de todos os crentes. Esse é até um slogan da Reforma Protestante. O apóstolo Pedro diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Nem haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, o apóstolo Pedro diz a mesma coisa que Moisés falou, que Deus falou para Moisés em Êxodo 19. Trazendo a mesma realidade. Ou seja, os planos de Deus não foram frustrados no Sinai, no deserto. O plano que Deus tinha de fazer uma nação santa, um sacerdócio, ou uma nação de sacerdote, essa promessa de Deus se cumpre na igreja. Se você faz parte, então, da igreja, você precisa hoje assumir essa posição de sacerdote de Deus. Todos nós fomos chamados para isso. Irmãos, todos nós fomos chamados para o mais alto nível de consagração e integridade com Deus hoje. Todos nós fomos chamados. Irmãos, vocês entrou num caminho sem volta. Um dia vocês confessaram. E quem não confessou, vai confessar em nome de Jesus. Mas Deus nos chama, a princípio, irmão,
Deus nos chama, a primeiro momento, Ele cuida das nossas feridas. A primeiro momento, Ele trata das nossas feridas. Mas no segundo momento, Deus nos chama para responsabilidades. Essa é a dinâmica da igreja no Novo Testamento. Aceitar Cristo, receber perdão de pecados, ser justificados, e agora ir para o trabalho, corresponder a esse amor que Deus derramou em seus corações através do Espírito Santo. Então Jesus nos chama para viver esse alto nível, e é esse alto nível muitas das vezes que nós estamos correndo. Como eu disse no começo, por uma cultura, irmão. Nós temos essa cultura do pároco e do irmão, do sacerdote, e o sacerdote é só o padre e o pastor, e o resto não muda nada. É todo mundo. Todo mundo é chamado para esse nível. Todo mundo é chamado para orar, todo mundo é chamado para interceder, todo mundo é chamado para evangelizar, todo mundo é chamado para o ID, todo mundo é chamado para impor as mãos, todo mundo é chamado para viver milagres do Senhor. Todos nós somos chamados. Essa é a dúvida que as pessoas têm. Eu aceitei, pastor, já tem 1 ano, já tem 2 anos, mas eu não sei o que eu faço. Porque eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. Parece que a igreja resume nessas 3 coisas. Se você não prega, não canta, não toca, morre. Parece que é assim. Então vai para outra religião. Vai para outra religião que toca tambor. O tambor é mais fácil que o teclado. Parece que é assim, mas não é. Deus nos chama para uma mais alta responsabilidade. A gente precisa, irmão. Se a gente quiser coisas novas de Deus, viver coisas novas de Deus, viver no mais profundo de Deus, a gente precisa mudar essa cacholinha aqui, ó. A gente precisa ser transformado por aqui. Chega, irmão. Chega, cansa. Viver sofrendo, cansa. Viver sem propósito, cansa. Se acordar de manhã e falar assim, deixa eu trabalhar, porque no final do mês tem que pagar a conta. É muito pouco, irmão. É muito pouco você vir nessa terra. Sabe o trabalho que deu para você nascer? Só? É 9 meses. O pai e sua mãe cuidou de você, limpou seu bumbum. Você cagava de 5 em 5 minutos. Foi caro. Se seu pai e sua mãe guardassem as notinhas de quando você nasceu até o dia que você começou a trabalhar e sustentar, foi muito caro. Você custa caro. Jesus investiu muito caro. Seu pai investiu muito. Seu pai e sua mãe investiu muito caro. Deus, seu Pai no céu, investiu muito alto em você. Ele deu seu filho por você. Ele espera um retorno. Ele espera que você suba de nível, que você cresça e você viva o melhor dele. E Deus não está chamando você por causa de um capricho. Agora eu fiz e agora você se vira. Vão ter que trabalhar para mim. Não. É porque esse lugar é o lugar a qual você foi chamado. Características desses sacerdotes, do sacerdócio: fazer parte da obra de Deus. O texto que nós lemos diz que vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Vocês estão sendo usados como pedra. Vocês fazem parte de uma construção do reino de algo. Vocês não estão olhando e vendo a coisa acontecer, a banda passar. Vocês fazem parte. Uma característica para ser um sacerdote nesse tempo é fazer parte. Fazer parte da igreja. Oferecer sua vida no altar. O texto também diz, oferecendo sacrifícios espirituais aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Se o sacerdócio na época, ele ficava responsável por sacrificar um animal, queimá-lo, fazer toda a administração do sacrifício. A sua vida agora tem que ser entregue como sacrifício a Jesus Cristo. Paulo diz, portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em quê? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Uma nação de sacerdotes que entrega o sacrifício. Que sacrifício? Minha vida. Eu faço parte. Eu me desgasto agora nisso chamado igreja.
no Evangelho, na anunciação das boas novas, não tem mais uma vida para mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu pego a minha cruz e sigo, agora eu me desgasto, agora eu não penso mais em mim, agora eu penso nas pessoas, eu penso na igreja, eu penso numa obra. Estávamos refletindo aqui agora, na nossa SEB, na escola bíblica, falando sobre os ídolos do passado, muito citado no Velho Testamento, 4, Baal, Dagon, Moloque e Aserá. Todos deuses a qual o povo de Israel, durante muito tempo, tinha problema. Quando eles se desviavam do Senhor, eles caíam na idolatria com um desses deuses, Baal e outros deuses, Dagon, até Moloque, que entregava os seus filhos vivos em sacrifício, queimava os filhos a sacrifício a Moloque. Mas hoje o Deus dessa época, quem é? É aquela pessoa, muitas vezes, que você chega e olha no espelho. Olha o ídolo seu lá, você mesmo. Uma geração que vive para si, que pensa em si, que faz tudo para si, que vive, trabalha para si, come para si, faz tudo, a vida gira em torno dos seus prazeres, do que você quer ou que você deixou de fazer. Por isso que a igreja cada vez perde mais força. Por quê? Porque não temos mais hoje obreiros, nós temos voluntários. Não temos mais diáconos, temos o voluntário. Voluntário é ONG, irmão. Sabe ONG que cuida de cachorro? Tem voluntário. O dia que você pode ir lá, você vai lá e dá um banho nos cachorros e volta. Mas não falta o sacrifício. A igreja não, a igreja precisa de gente que fazem parte dessa edificação, dessa casa espiritual, e se entrega pela vida em sacrifício vivo. Sua vida é um sacrifício. Você chegar com 60, 80 anos, o que você fez? Eu trabalhei na igreja a minha vida inteira. Se você não construiu nenhum patrimônio, não deixou herança para os seus filhos, eu não deixei nada para ninguém não. O meu tesouro está no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, e onde o ladrão não rouba. É isso que Deus chamou vocês. Desculpa só dar o recado agora, de repente, se você soubesse antes, mas você já está no barco, irmão. Não dá mais para voltar. Quem já correu a lagoa aqui em Lagoa Santa? Agora você está correndo. Pá, pá, pá. Você chega no meio, você fala assim, agora eu acabo de ir. Ué. Tem jeito de voltar mais. Já ouviu a história dos kamikazes na Segunda Guerra? Eles iam com combustível só da ida. Não tinha combustível para voltar. Eles tinham que ir. Chegavam em um determinado caminho, existia uma linha que eles podiam desistir. Ele fala, daqui, se eu voltar, tem combustível para me voltar. Mas se eu seguir pelo oceano aqui, não tem mais combustível. Então agora eu termino de ir. Vocês estão desse nível, gente. Vocês já chegaram nesse ponto. Termina de ir agora. Não puxa o freio de mão da vida espiritual. Continua, só avança. Você chegou até aqui, até agora. Isso me motivou até os dias de hoje. Eu falei, Jesus, já larguei. Já deixei tanta coisa para trás. Agora, meu irmão, agora nós vamos com os dois pés. Dia 9 de julho de 2023, botaram a mão na minha cabeça e falaram, você é pastor. Eu falei, Então tá bom. Então agora nós vamos, não tem jeito de voltar mais atrás. Quantas pessoas vão seguindo e abandonam o Senhor? Tem tudo nas mãos para poder. Quantas pessoas, gente, eu só tenho 12 anos de caminhada com o Senhor. Nesses 12 anos que eu acho tão pouco. Quantas pessoas eu já vi ficando pelo caminho? Né? Que a Bíblia diz que aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Então muitas pessoas achando que só aquilo ali bastava, só aquilo ali manteria de pé, só aquela vida, não foi suficiente. É preciso a gente mergulhar mais fundo. É preciso deixar que o Espírito Santo nos pegue pela mão, como Ezequiel diz, e ir carregando em águas cada vez mais e mais e mais profundas. Senão a gente não sobrevive, irmão. A gente não sobrevive. Outra característica, priorizar a Deus. Jesus já deu a letra para os discípulos, já assim, logo no começo. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por amor a mim, achará. Ah, irmão, tem que explicar?
É Jesus falando, prioridade é minha. Pastor, mais que meus filhos é tudo para mim. Ah, gente, quanto eu sonhei com Luiz e Felipe. Hoje, uma moça aqui que a gente ama muito, o sobrenome dela é de Deus, Lu de Deus. E eu falei para Felipe, depois de Deus, que já sabia que eu serviria para papai e mamãe, essa foi a segunda pessoa que soube que Deus ia dar você para a mamãe e papai. Eu amo eles, irmãos. Vocês têm filho, você sabe, chovendo molhado. Mas mais que tudo, nunca. Mais que o meu Senhor, nunca. Ele tem o lugar deles de filho, mas o lugar do meu Senhor é ocupado pelo meu Senhor. Eles têm um lugar de filho, sim, certinho no coração, muito bem definido. Filhos, que daqui uns dias vai casar e vai embora, e a mãe dele vai para Caldas Novas e Gramado, passear. Vou para Caldas Novas, vou lá dar beijo na boca na água quente. Vou demais. E no friozinho, nós vamos no friozinho, né, Barbosa? Nós vamos no frio. Vamos. Em nome de Jesus nós vamos. Casar na hora que eles sair da igreja, assim, que jogar o buquê para trás, nós... valeu. Tchau, obrigado. Priorizar a Deus. O livro de Ageu conta uma história maravilhosa do povo que volta do cativeiro babilônico, chega na cidade e a partir daquele momento o povo vem e fala assim, não é hora de construir, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa está destruída? Ou seja, cativeiro babilônico, destruiu tudo, queimou as portas, derrubou os muros, derrubou o templo inteiro, saqueou o templo. Esse povo passa 70 anos preso em outra terra, agora eles são libertos. Quando chega, em vez de priorizar as coisas de Deus, estava priorizando as casas dele. O povo virou e falou assim, não, nós vamos construir primeiro minha casa, minha vida, e depois, desculpa, a piada foi inevitável, primeiro minha casa e depois as coisas de Deus. Eu sei que há um equilíbrio nisso, eu sei que a gente não pode abandonar a vida. Eu e o pastor Robson, hoje nós tomamos uma chamada, assim, uma puxada de orelha com isso. Cuida da casa suas, cuida dos seus filhos, cuida da sua família, cuida do casamento. Eu sei que há um equilíbrio nisso, mas o que tem de gente que a igreja é o último lugar, não está escrito. A gente precisa priorizar as coisas de Deus. Estou falando passado, ficar todo dia vindo na igreja embaçando, não. Mas a gente precisa priorizar as coisas de Deus. Características desse sacerdócio. Priorizar as coisas de Deus. Participar da vida, entregar sua vida no altar, fazer parte da obra. São características. Mas há requisitos para ser sacerdote. Não é chegar assim, opa, põe meu nome aí, virei sacerdote. Não é assim. Há uma correlação do Velho com o Novo Testamento. Você precisa nascer da família para ser um sacerdote. Para ser um sacerdote no Velho Testamento, segundo o livro de Levíticos, que a gente passou esses 3 domingos, não podia ser de qualquer tribo e não podia ser de qualquer família. Tinha que ser descendente de Arão. A gente chama do sacerdócio arônico. Ou seja, se você não fizesse parte da família de Arão, você não era. Não adianta querer. Você não era um requisito para ser. Então, naquela época, nem todos poderiam ser. Mas hoje, Jesus trouxe um novo entendimento para a gente. Jesus disse para Nicodemos que aquele que nascesse de novo poderia entrar no reino de Deus. Ou seja, para você ser um sacerdote, você precisa nascer de novo, nascer da família de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da família de Deus. Uma pessoa lá de fora não pode ser, um que não crê em Cristo não pode ser, um que não faz parte do corpo não pode ser, um que não nasceu de novo para ser agora dessa família não pode ser. Você precisa nascer de novo, como Jesus disse. Você precisa nascer de novo. E desculpe a observação dura, talvez, mas muitas das vezes o problema é esse. Desculpa, mas muitas das vezes o problema é esse. Que nós estamos lutando
às vezes, com pessoas que às vezes não nasceu de novo. Não teve esse encontro com Jesus. Gostou, louvor legal, palavra legal, o pastor brinca, o pastor ri, a igreja é legal, tá, faz um pouquinho de calor, mas é legal, né? Mas é legal e tal, gostei do clima, o pastor é gente boa, mas não nasceu de novo. Nascer de novo, o velho homem morrer e você ser recriado espiritualmente, deixar as coisas para trás, as coisas velhas para trás e nascer de novo. Tem uma paixão pelo reino de Deus, tem uma sede da palavra de Deus. Não passar um dia sem pelo menos falar um pouco com o Senhor, amar o Senhor e tudo que Ele ama. Quer ver uma dica para você fazer uma análise de você, se você nasceu de novo? Se você gosta da igreja, né? Gosta da placa missão. Eu gosto do jeito, porque lá eles seguem uma linha reformada. Não estou falando disso. Ah, lá tal igreja é pentecostal. Não estou falando essa simpatização que você tem pela linha teológica, pela palavra. Eu não estou falando disso. Estou falando você amar a igreja, amar gente. Amar gente. Aí você fala assim, amar esse povo. Eu conheço aqui uma história. Bem sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei. Aí você olha para a pessoa, fulano, é exatamente esse povo que Jesus está falando para você amar, que foi por ele que ele morreu. Então você tem que amar as coisas que Deus ama. O que Deus ama? A igreja dele. Se entregou por ela, derramou seu sangue por ela e vai voltar para buscar ela. Então esse povo que você não gosta, que você acha muito chato, que você acha muito não sei o quê, é esse povo que vai para o céu. É a sua igreja. Não é gente perfeita, não. É o seu povo. É gente imperfeita. É o seu povo que vai para o céu. Porque a salvação não depende da qualidade, do calibre teológico e moral. É uma obra do Senhor. É uma obra do Senhor. Porque se não pudesse ir, o ladrão, meu filho, Jesus falava assim, em verdade vos digo, nunca estará comigo no paraíso. Em verdade vos digo, você acha, né, que você vai, fica aí. Um homem passou, um ladrão, não dá nem nome. A tradição diz que chama Dimas. Né, Júnior? Tradição. Para não falar mentira, a tradição diz que chama Dimas. Então, a Bíblia não dá nome para um cara, chama o cara de ladrão. Você vai chegar lá no céu, olá, o ladrão. Você já parou para pensar que o cara não tem nome? Ele vai chegar lá, gente, diz, me perdoe, mas meu nome não é ladrão. Eu tenho nome, meu nome é João, sei lá, José, meu nome é... Mas nós vamos chegar lá, antes de ele falar o nosso nome, nós vamos identificar o cara como ladrão. E o cara está lá no céu. E o cara está lá no céu. Gente, um requisito para ser sacerdote é nascer de novo. Aleluia. É amar as coisas que Deus ama. É amar o povo e servir ao povo de Deus. Aleluia. É orar por ele, é você orar pelaquela pessoa. Ah, Jesus, ajuda. Para começar, alguém um dia orou por você, né? Sem querer te tirar, mas só alguém um dia orou por você. Para ser sacerdote também é preciso ser puro. Não tocar em cadáveres, segundo Levítico 21. E também não comer alguns alimentos, entre outras coisas. O livro Levítico falava de pureza e impureza. Tocou no cadáver, está impuro. Precisava de um rito agora, de um sacrifício de algum animal, ou aguardar algumas semanas para que você voltasse a estar puro. Comeu carnes de animais que Deus tinha proibido. Por exemplo, porco, muito conhecido, se tornava impuro. Animal de couro, peixe de couro. Ou seja, uma dieta rigorosa e alguns rituais que não podia ser feito pelos sacerdotes da época o tornava impuro. Mas o que Jesus disse? Jesus falou que o que torna impuro o homem, Jesus foi questionado acerca de pureza e impureza. Jesus, os fariseus perguntaram, mas vocês não lavam a mão para comer? O que acontece?
Vocês estão impuros. Jesus falou, não, o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Jesus diz que as nossas palavras nos tornam puros ou impuros. Tiago 3, 9 e 12 diz que com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens. Feito a semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pergunta retórica. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada, esse final me impacta. Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nossas palavras têm um impacto muito grande em nossa vida. Sacerdotes de Deus têm que ter cuidado com o que a gente fala. Tem que pensar no que fala. Tem que entender que palavras... Gente, pega qualquer pessoa que é traumatizado com pai e com mãe, ele vai falar... Ele não existe psicólogo que ouviu um relato assim, eu sou meio rebelde que meu pai não me deu um PlayStation na época. Você já ouviu falar nisso? É porque eu sou desse jeito, eu tenho algum problema porque eu não ganhei um carro quando eu fiz 18 anos. Quando eu não tinha um celular. Não, foram palavras que foram ditas para eles. Foram palavras que muitas das vezes só são saradas em Cristo Jesus. Que nem psicólogo, nem remédio, nem Rivotril, nada nesse mundo sara. Só a doce presença do Espírito Santo pode mudar. E a gente precisa, mudar. Salmos 40 diz que o Senhor colocou um novo cântico em nossas bocas. Então, assim, uma marca de quem nasceu de novo e é chamado ao sacerdócio de Cristo hoje, na sua igreja hoje, é o jeito que ele fala. Profere vida, da boca. Em momento de desespero, ele é o único que tem uma palavra que calma. Em momento de pânico, ele é o único que tem a calma, tem a palavra certa, a palavra sábia. É o único que profere sabedoria da boca dele. Do resto é só bobagem. É só bobagem. É o único que profere sabedoria. É quem nasceu de novo, que é puro nas suas palavras, que sabe o que fala, que tem vida na sua língua. Da sua boca produz água doce e não água salgada, não água amarga. Irmãos, é muito sério o que a gente fala. É muito sério. É muito sério. E eu não estou falando aqui de confissão positiva. Eu não estou falando aqui de você ficar soltando palavras ao vento, achando que o repetir aquelas palavras, muitas das vezes, vai mudar a vida, vai transformar. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando quando Provérbios 15, 1 diz que a palavra branda acalma a ira, o furor. Isso é poder nas palavras. Um casamento, todo mundo gritando, grita de lá, parece dois bichos. De repente um fala uma palavra e cessa. E calma, as coisas tranquilizam. Então a gente está falando sobre isso, de uma geração, ainda mais com a internet. Hoje todo mundo expressa as suas palavras em letras, em caracteres, e todo mundo... Thaís me ensinou isso. Thaís falou, Elcio, quando você for ver alguma coisa, olha os comentários. Gente, o que é isso? Absurdo. Aquela menina que gravou a música lá da Amazônia, está queimando, a Aimee, lá de Marajó. Já viu quantas aberrações tem sobre essa música dessa menina? O Evangelho fariseu. Quantas aberrações. Se você não sabe falar, se você não sabe o que falar, irmão, não perca a maravilhosa oportunidade de ficar quieto só. Não, em casa, isso é um conselho para tudo na vida. Não sabe o que falar? Fica quieto. Fica quieto. Eu estou ficando velho, eu estou dormindo sentado. Eu estou dormindo colocou o filme, 2 minutos eu estou dormindo. Eu estou ficando velho, mas uma coisa está me servindo o tempo. Eu estou aprendendo a não responder as coisas assim, na hora. Eu não tenho que dar resposta para tudo. Eu não tenho que saber sobre tudo. Passou sobre isso? Não sei. Vou orar. De repente, um dia, se eu quiser, eu te respondo. Se eu quiser, também não te respondo, quando sou obrigado a responder nada. Porque é melhor, muitas vezes, você ficar quieto.
Por que ficar quieto? Porque quando eu era mais jovem um pouco, eu tinha certeza absoluta sobre certas coisas. Como 2 e 2 é 4, eu tinha muita certeza. E hoje eu percebo que eu estava errado. Qual é uma análise simples de a gente fazer? Eu percebo que hoje eu posso estar errado de novo. Então eu penso agora para responder. Eu peço a Deus, Deus, me dá sabedoria. Gente, não é à toa que um dos dons do Espírito Santo citado em 1 Coríntios 14 é palavra de sabedoria. É você ter alguma coisa de bom para falar na hora do caos. Aleluia. Para ser um sacerdote, é preciso dar testemunho. Levíticos 21:6 diz: serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor, ou seja, porque vocês se apresentam ao Senhor. As ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimentos do seu Deus, serão santos. Ou seja, Deus está chamando Arão, Nadab e Abiú, os primeiros, os filhos de Arão. Vocês vão ser sacerdotes, né? Então tá bom. Olha que vocês vão arrumar na rua, porque são vocês que apresentam os sacrifícios diante de mim. Vocês que falam uma mensagem, vocês que anunciam uma mensagem que eu estou apontando para daqui a alguns 1000 anos para frente, que é meu filho na cruz. Então olha o que vocês falam. Quem carrega a mensagem de Deus hoje? É vocês, os sacerdotes de Cristo Jesus. Nós, o texto que nós lemos, nação santa, chamada para anunciar as grandezas de Deus. Quem anunciava as grandezas de Deus no Velho Testamento? O sacerdote. Ele pegava o animal e falava com o povo assim: gente, era você que está morrendo, mas o animal vai estar morrendo no seu lugar. O que significava isso? Cristo na cruz, um inocente morrendo pelo culpado. Os inocentes morrendo pelo culpado. Então hoje nós carregamos a mensagem que você carrega te dá uma responsabilidade que você não tem ideias. Você não tem ideia. A mensagem que você carrega é mensagem de vida, é a única mensagem que pode transformar o homem. Eu não sei da palavra, eu não tenho tanto conhecimento. Sabe aquele Jesus te ama, vai no culto domingo? É uma mensagem poderosa. E quando você diz isso, você chama uma responsabilidade para si. Você está matando no peito uma responsabilidade muito grande. É quando você se torna um sacerdote e agora você carrega essa mensagem. Então, você precisa dar testemunho. Jesus diz que assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Vou ler de novo para vocês. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para o quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos ler esse versículo ao contrário? Assim, não brilha a luz de vocês diante dos homens, para que não vejam as boas obras e não glorifiquem ao Pai, que não é de vocês, que está nos céus. Entende? Gente, se nós pudéssemos entender a verdade, a realidade que Deus, a qual nós tínhamos vivendo, nós tínhamos um pouco mais de temor. Saber no que nós estamos mexendo. Saber onde é que nós entramos. Saber o que Deus quer de nós. Como eu disse, o cristianismo um pouco mais maduro, ele requer de nós um pouco mais de maturidade. Requer um pouco mais de nós de responsabilidade. Lógico, meu irmão, lógico que há bênção sobre isso. Sabe o que Deus falou para a tribo de Levi, na hora de repartir a terra? Deus falou assim: vocês não têm herança, sua herança sou eu. Eu sou a sua porção e a sua herança. Menino, essa palavra assim, é igual uma flecha no meu coração. É Deus falando assim: Elvis, a sua herança sou eu. A sua porção sou eu. A sua aposentadoria, eu estou garantindo. O cuidado dos seus filhos, eu estou garantindo. O futuro, deixa comigo. Você não precisa de terra, você não precisa de porção. Eu sou a sua herança. Essa é uma das bênçãos. Mas antes de a gente olhar para essas bênçãos, a gente ter essa posição madura. Entender que o Senhor quer que a gente viva algo poderoso aqui nessa terra. Que a gente possa impactar
a nossa igreja, a nossa rua, nosso bairro, a nossa cidade, a nossa família. A nossa família. Eu sei que os parentes são teimosos, mas vai, irmão. Sabe aquele versículo? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Acrescentares. Então, é insistindo, é rompendo, até um dia que o seu parente vai olhar para você, rapaz, depois de 20 anos, realmente ele é crente. E Deus, as pessoas vão poder contemplar o que Deus está fazendo na sua vida. Essa era a dinâmica. Deus queria pegar a nação de Israel, fazendo uma nação tão próspera, tão feliz, tão cuidada, tão guardada. Hoje foi a última reflexão sobre o livro de Levíticos. Nós lemos Levíticos 26, que fala sobre as bênçãos e a maldição. Cara, na hora que vai para as bênçãos, como é maravilhoso. Deus diz para aquele povo que se eles obedecessem às leis deles, eles iam plantar, iam colher, e antes que aquilo que eles colhessem acabasse, a outra colheita já chegaria, eles iam ter que jogar tudo fora para que coubesse o novo de Deus que estava vindo. Vocês estão entendendo? Mas de contramão, Deus falou também, mas se não observar, se não seguir os meus mandamentos, eu vou fazer com que a terra seja de ferro e o céu de bronze. Ou seja, nada que se semeasse na terra ou no céu frutificaria. Deus está falando comigo, é prosperidade, é vitória, é alegria, é segurança, é família protegida, é Deus fazendo um cerco em volta de você, protegendo. Mas fora desse cerco, fora das linhas de Deus, fora das regras, fora das quatro linhas, Deus muitas das vezes não consegue fazer muita coisa por nós. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Agora, nessa caminhada sacerdotal nossa, os sacerdotes tinham que ser treinados. Eles tinham que aprender. Não nasceu, sacerdote. Não. Nasceu da família. É de Arão? Opa, separa. Separa que agora eles vão fazer um treinamento para quando chegar na idade, eles poderem assumir o sacerdócio. Tinha que aprender. O apóstolo Pedro diz em Pedro 5,5, da mesma forma, jovens, sujeitos aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe ao orgulho, aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Ou seja, você tem que aprender a aprender. Hoje nós vivemos uma geração de crente Raul Seixas. Já viu? E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Os crentes hoje sabem de tudo. Vai falar com o cara? Eu sei, pastor. Tá. Eu sei, pastor. Já fez isso? Já fiz. Vai falar, então, seja pastor lá, então, por favor. Eu preciso dar uma passeada no shopping. Lá, prega lá para nós, sei lá. Dá uma folga para mim, ué. Para quê? Tem eu, pastor, tem Robinho, sei que você sabe de tudo. Não precisa. Nós temos que aprender a aprender. Nós temos que voltar à humildade. O texto que nós estamos falando, sejam todos humildes, jovens, sujeitos aos mais velhos. Ou seja, né, não está falando só de idade. Esquece essa história de novo e velho, ano. Mas nós estamos falando de quem não sabe aprender com quem sabe. Quem não sabe aprender com quem já trilhou esse caminho. Você vai trilhar esse caminho agora. Olhe para quem já trilhou esse caminho e aprenda com ele. Aí sabe o que Deus conclui no versículo? Sejam todos humildes uns para com os outros. Gente, pensa um negócio que me chama a atenção, salta os meus olhos, me traz admiração. É gente que é humilde, sabe ouvir. Gente que ouve primeiro, fala pouco, ouve mais. Gosta de aprender, está sempre disposto a aprender. 200 anos de igreja, está querendo aprender, ouvir uma opinião. Sabe? Nós estamos vivendo uma geração que porque jogou aqueles vídeos curtos para cima, rios, e lá viu de tudo sobre tudo. Viu sobre Elon Musk mandando foguete para Marte, viu Cláudio Duarte falando um pouquinho de casal, viu Hernandes Dias Lopes falando sobre justificação, viu falando sobre carro elétrico, viu falando sobre Lula e Bolsonaro. Depois de 1 hora jogando aqueles vídeos para cima, acha que sabe tudo da vida. Acha que sabe tudo da vida.
Irmão, é aprender a aprender. Temos que aprender. E a resposta, clara, né, irmão? Chovendo molhado, na Bíblia. A própria Bíblia diz que ela é escritura inspirada por Deus e útil para o ensino. Tem hora que não precisa pregar, né? É só ler assim, ó, vai formando o quebra-cabeça. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Quer estar preparado? Quer se preparar para a vida? Quer se preparar para esse lugar que Deus te chamou? Você não pode querer, mas Deus te chamou. Você pode olhar hoje e falar assim, isso não é para mim, mas Deus te chamou. Seu nome está na lista. Deus vai colocar lá no final assim, faltou, não veio, mas Ele te chamou. O convite foi feito. O convite foi feito através da palavra de Deus. Jesus diz que vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Jesus não está no The Chosen. Jesus não está nas canções. Jesus está na sua palavra. Jesus está na sua palavra. Quem Ele é, o seu caráter, o seu plano, o que Ele fez, a sua obra e o que Ele há de fazer ainda, está na sua palavra. Ah, pastor, que eu não entendo. As coisas que você quer entender, você entende. De vez em quando eu assisto com o Thaís. Esquadrão da Moda. Tem uma parte lá, meu Deus, é incrível. Tem uma parte lá que é de maquiagem. E eu vejo a maquiagem. A mulher abre uma maleta do tamanho dessa caixa. Depois que ela abre mais duas abas assim para o lado, assim, ó, e aquele tanto de coisa. E a mulher começa a explicar, irmão, aquilo ali, se eu for começar a aprender, é tipo assim, um período de faculdade para me aprender. É 5 anos para me aprender. Porque passa uma base. Aí passa outro trem por cima da base. Aí passa outro trem por cima que passou daquele que passou por cima da base. Aí passa outro negócio aqui, passa outro negócio aqui. Gente, mais de 1000 negócios. A pessoa, aquilo tinha que ser crime, que é falsidade. Se botar um celular que reconhece expressão facial, não passa não, porque muda a pessoa, as mulheres horrorosas, a mulher fica bonita. Igual casamento de crente, você já viu? Chega lá as irmãs e fala assim, irmã? É você? Paz do Senhor, ué. Todo mundo diferente, os irmãos com a cara de deputado, assim, todo mundo de blazer, sem pescoço, todo mundo todo assim. E as irmãs tudo bonitas. Mas esses trem, as mulheres aprendem ou não aprendem, gente? Os homens, as mulheres, faça silêncio, por favor. Os homens, aprendem ou não aprendem, irmãos? Gente, vocês estão com medo? Aprende. As mulheres também. Quando os homens falam de futebol, de carro, os homens sabem por quanto o Hulk foi contratado, quanto que ele ganha por mês, quanto que é o patrocinador, a casa que ele mora no Amendoeiras, o carro dele, quantos gols que ele fez ano passado, qual time que está sondando ele. Eu conheço uns camaradas que o clube lá do exterior sonda o jogador aqui, não passou na televisão, não passou em lugar nenhum, mas ele já sabe. Tanto que interessa pelo assunto, sabe de tudo. Carro, sabe de tudo. Futebol, sabe de tudo. Mas da palavra de Deus é difícil. Vocês estão entendendo? O que a gente gosta, irmão, meu Deus, a gente aprende e tal, a gente aprende. Mas da palavra de Deus a gente faz corpo mole. É lógico, os pecadores igual nós, diante de um livro santo igual esse, o único jeito é ajoelhar e falar assim, Jesus, eu vou comer essas páginas aqui que eu não estou entendendo. Irmãos, eu leio todo dia. Tem dia que eu leio todo dia a mesma coisa. Eu leio a explicação na minha Bíblia de estudo e eu não entendo. Eu falei, Jesus, que pastor burro se arrumou? Porque o trem está explicando e eu explicando eu não estou entendendo. Mas um dia eu entendo. Tem coisa que eu li lá atrás e eu estou aprendendo hoje. Um dia eu aprendo. Então a gente precisa aprender a aprender só. Inclinar o aprendizado, ser humilde, acordar assim e falar assim, cara, eu não sei sobre o casamento. O que é o encontro de casal? É os casais olhando, falando assim, cara, eu não sei tudo. Eu não tenho a receita do bolo. Eu não sei de A a Z, eu preciso de uma ajuda. Vem, ajuda. Eu preciso de ajuda. O que eu e o Robinho estavam fazendo ali hoje?
sentado de 3 horas, de 2 horas mais ou menos, marquei no relógio, de umas 2h30 da tarde, até agora tomando borrachada. Tomando, assim, ai, pá, vocês têm que fazer isso, vocês estão errados nisso, vocês estão errados nisso. Aprendendo, e nós assim, ó, amém, amém, amém. Vocês vão fazer o que eu estou falando? Nós, amém, aleluia, amém, amém. E assim, mas qual é o coração? Nós não sabemos tudo, nós precisamos aprender. E onde se treina isso? Na igreja. Tem onde, tem como se treina e aonde se treina. O CT, nosso treinamento é aqui, gente. O CT de treinamento é aqui. Nós jogamos lá fora. Lá fora que nós vamos para os campeonatos. Disputar, mata-mata, semifinal. Lá que é o jogo difícil da vida. Aqui é o CT nosso. Através da palavra do Senhor, através com os irmãos. Tem irmãos aqui que viveu 200 anos no Evangelho, eu estou agora. Eu falei para os irmãos domingo passado, eu falei, eu estou vivendo algo que eu sempre sonhei, que é o quê? Culto de oração. Em todas as igrejas, nas 2 igrejas que eu congreguei antes de estar na Missão Ágape, não tinha o culto de oração. E eu sempre ouvi histórias daqueles crentes mais antigos, não, tinha culto de oração, Vanessa conta, Robin conta de culto de oração, que eles suavam assim, era horas orando. E eu, poxa, nunca vivi isso, agora eu estou vivendo. Eu estou aperfeiçoando, estou treinando essa vida minha espiritual com Deus na igreja. Nós estamos orando agora, estou aprendendo com gente que nunca, assim, sobre oração. Semana passada nós estávamos aqui, nós estávamos orando aqui. E geralmente a oração começa intensa, mas para o finalzinho do culto ela vai diminuindo, né? Ah, meu filho, segunda-feira aqui o trem foi indo. Quando faltou uns 20 minutos para acabar, engatou uma segunda, engatou uma terceira, estava uma gritaria danada aqui, ó. No final já do culto de oração, que poderia ser no começo. Eu estou aprendendo, a gente é aperfeiçoado, é ferro afiando ferro, na igreja, com o pastor. A Bíblia fala para você ter um pastor, não é só um pastor de dizer que tem, é pastor, tem um pastor lá da igreja, não seu pastor. Por quê? Porque foi assim que Deus quis, gente, a dinâmica da igreja, a igreja, os irmãos, um pastor para poder orar por você, para poder aconselhar você, para poder chorar com você, sorrir com você no dia da alegria. Hebreus 13:17 diz assim, obedeça aos seus líderes, submeta-se à autoridade deles, e eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeça-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não peso. Por isso, não seria proveitoso, ameaça, hein? Deus fez com vocês, para vocês. Deus olha para nós também, tá? Tem um sindicato nosso lá no céu dos pastores também, Deus corre atrás para nós lá também. Ou seja, obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria. Pastor chorou, corre atrás para ver, hein, o que está acontecendo. Seja alegria, não peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Eu senti um tonzinho de ameaça no final. Não queria falar, mas já falando. Aperfeiçoados pela comunhão. Tem o pastor, tem a igreja. Ah, pastor, eu quero fazer. Não pode. Ah, mas eu queria. Eu acho que dá certo. Não interessa se você acha que vai dar certo. Tem um pastor. Pronto, acabou. Eu canso de contar a história aqui do lote aqui. Robin me chamou para orar por um lote. Falei, Robin, um lote? Nós somos em Lagoa Santa. Já ouviu falar? Vetor Norte? Lagoa Santa, condomínios. Aqui um lote, tem que vender um rim para comprar um lote. Você tem que explodir um caixa eletrônico para comprar um lote? Não dá, cara. Vamos orar, uai. O que eu vou fazer? Vamos orar, ué. O pastor está falando para orar, vamos orar. Olha o lote aí. Ali. Já pagamos mais da metade do abençoado. Nunca atrasou nem meio-dia. Aí, um lote. Por quê? É seguindo o pastor. Muitas vezes o pastor dá uma direção para você que você não está entendendo ainda. Muitas vezes o pastor te chama para orar, você fala assim, mas eu queria sangue, vingança, pastor. Me humilharam, fizeram isso, vamos orar. E você está assim, mas orar é hora de matar. Rima, mas não é a mesma coisa que eu queria. Isso se chama comunhão, gente. Não tem nada melhor que a comunhão. O que eu preciso, Elvis, como cristão espiritual, está em vocês, sabia? O que eu preciso, Elvis, está em vocês. Muitas vezes eu observo um por um. Muitas vezes vocês observam o comportamento diante das lutas, diante da dificuldade.
Falo, Deus, eu precisaria aprender muito com ele. Eu vejo alguns casamentos, falo, eu precisava aprender um pouco mais nisso aí. O que falta em mim? Deus não deu tudo para um só. Deus é tão perfeito que Deus não deu tudo para um só, para não ficar chatice, ficar tudo concentrado numa pessoa. Não, é a multiforme graça, é a unidade. É a mão precisa do braço, que precisa do tronco, é uma unidade. Aqui eu sou aperfeiçoado, aqui eu sou moldado, aqui eu sou direcionado através da igreja do Senhor. A igreja não é um auditório para você vir ouvir palavras belas no domingo e voltar para sua casa ou chateado, ou frustrado, ou alegre. Não é, isso aqui não tem a ver para mexer com seus sentimentos. É verdade. Isso aqui é verdade. O altar de Deus é onde o Deus julga e dá direção para o seu povo. Aqui é verdade. A gente precisa entender isso o quanto antes, gente. Ser aperfeiçoados pela comunhão. Mas para que o texto que a gente leu em Levítico, já encerrando, não fique solto, aquele texto de Levíticos, ele vai desembocar em uma cena onde o povo não conseguiu se achegar a Deus. Moisés leva essa mensagem para o povo: vocês são nação santa, Deus escolheu vocês como propriedade particular, vocês são dele, uma nação santa, um sacerdócio real, e Deus agora quer falar com vocês no monte, e que vocês amanhã se lavem, se purifiquem, se santifiquem e cheguem diante de Deus. Esse texto que nós lemos de Êxodo 19, 5 e 6 desemboca em Êxodo 20, a qual o povo, a glória de Deus se manifesta, e o povo vira e fala assim: não, com esse Deus eu não posso. Moisés, fala tu com eles, mas não eu. Mas não nós, não, é demais para nós. Agora nós somos o sacerdócio dele, mas não é muito para nós. Nós vamos perecer na presença dele agora. Eram sacerdotes que não poderiam se achegar agora diante de Deus, tinham medo dele, da sua santidade. Esse rei poderoso agora não poderia se aproximar dele. No Velho Testamento mostra muito essa cena. O livro de Esther, quando Esther vai chegar diante do rei, ela precisa pedir autorização para o rei levanta o teu cetro, ela toca no cetro e aí sim ela pode falar com o rei. Era essa sensação. Não, ele é muito poderoso para nós. Mas sabe o que a palavra diz? Assim aproximemos do trono da graça de Deus com toda confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Agora, sacerdotes desse tempo, agora sacerdotes da missão APC, agora nós podemos se achegar diante de Deus com confiança diante desse trono de Deus. Falam glória a Deus para Deus não matar os seus, gente. Falam glória a Deus. Aleluia. Falam glória a Deus, para Deus não fulminar nós aqui hoje. Podemos aproximar. É isso que o nosso sumo sacerdote fez, abriu um novo e vivo caminho. Agora ele abriu esse caminho e agora nós podemos achegar essa nação sacerdotal. Essa nação de sacerdotes pode-se agora se achegar diante de Deus. Quem quer se achegar diante do trono da graça com toda confiança? Oh, aleluia! Aleluia! Que bom, irmãos, que bom agora que podemos se achegar com confiança. Quando toca essa musiquinha é para ficar de pé. Pode ficar de pé em nome de Jesus.